Boa noite a todo mundo, a todos. Nós somos 16 na sala, João. Vamos que vamos. Tá ótimo. Né? Peraí, João, que são 8 e 7. São 8 e 7, o Doni só deixa 8 e 8, né? Vamos lá, João, a fala é sua, meu amigo. Então vamos lá. Rogando ao Pai misericordioso que possa descer sobre nós todo o seu amor, toda a sua misericórdia, proteção divina, através dos seus mensageiros amorosos, Senhor. Porque todos nós precisamos sempre de muita ajuda em todos os momentos, em todas as situações. Acalma, Pai, nossos corações, nossas mentes, traga-nos a serenidade necessária para que possamos ter um melhor aproveitamento desse tempo precioso que todos nós aqui decidimos reservar para juntos aprendermos um pouco mais com os irmãos espirituais que têm uma experiência maior que a nossa, uma visão mais profunda das coisas e que visam sempre nos ajudar no entendimento da vida, sobre nós mesmos e como devemos trabalhar sempre na direção do amor divino. Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos lá, o tema para hoje é exaustão, tá? Num primeiro momento, alguém pode ficar um pouco de dúvida no entendimento, tá, gente? Mas no fundo, o Hamed vai explicar legalzinho, já que o texto é pequeno, tá? E vamos entender o porquê dele estar tocando nesse tema exaustão. Então o Hamed vai na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, para trazer a seguinte afirmativa. Por isto, eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios. Opróbrios quer dizer desprezos, humilhações, tá? Então eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então vamos lá. O Hamed vai dizer para nós, assim, ele vai fazer alguns apontamentos, tá? Primeiro, teu cansaço ou fraqueza é fruto de tua falta de limites. O excesso de bagagem que carregas é que torna a tua vida mais pesada. Que torna a sua vida mais pesada se deve à suposta necessidade de exagerado controle das coisas e das pessoas e à falsa ideia de que és superior em tudo o que fazes. Tua ansiedade te leva a fazer ou a resolver as coisas imediatamente. O que poderias executar em um dia, queres fazer em instantes. Teu perfeccionismo impõe-te realizar tarefas impecáveis, quando poderias fazê-las com esmero, mas não com perfeição. Ao invés de viveres cada dia como uma alegre e fascinante viagem de aprendizado, tomas a vida como uma expedição, cansativa e constrangedora, com metas inatingíveis. O perfeccionismo é inimigo de tua paz interior. Tua insegurança te induz a concretizar feitos e eventos, não para a tua realização interior, e sim para receberes aplausos exteriores. A necessidade de te sentires superior te traz um elevado dispêndio de energia emocional. Tua baixa estima te leva aos píncaros do exagero em produzir cada vez mais. Por sentires menos que os outros, tendes a compensar tua autodesconsideração tentando fazer diversas coisas ao mesmo tempo. A preocupação com o julgamento dos outros te faz tropeçar nas estradas da vida.
tua exaustão não é produto de teu trabalho no bem, nem perda energética na doação de forças ao edifício do Cristo, mas produto do teu ego onipotente, que acredita que tudo pode, tudo faz e tudo deve ver. Então, Hamed nos diz que no labor cristão, né, ou seja, no trabalho cristão, felizmente, o esforço e o desgaste são restaurados. A criatura se alimenta energeticamente, entra em contato com os seus potenciais internos e, a partir daí, sente os prazeres da alma. A respeito disso, escreve Paulo de Tarso, né? E aí ele vai repetir a introdução. Por isto eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Tá? Então Paulo de Tarso já tinha compreendido que a boa luta, aquela onde a gente sofre muito com o Cristo, é ela que vai nos fortalecer de dentro para fora. Então Hamed termina dizendo que, portanto, tem calma. Calma não é lentidão ou desleixo, é antes de tudo conquista de quem aprendeu que o Criador sempre faz a sua parte, esperando que a criatura igualmente faça a sua. Lembra-te de que a tua parte é uma pequena parcela que deve ser retirada de tuas forças e utilizada de conformidade com os teus limites, ou seja, proporcionalmente às tuas conquistas e possibilidades. Então, no finalzinho ficou bem claro, né, já terminamos, ficou bem claro o que Hamed quis dizer para nós sobre exaustão. Tá? O que nós tanto reclamamos, né, que não tenho condições, não sei, não estou preparado, não tenho saúde, não tenho isso, não tenho aquilo, não posso isso, não posso aquilo, simplesmente é porque nós temos uma maneira ainda equivocada de entender a vida e de viver. Tá? E aí, quando nós reunimos, né, uma série de estudos, de conhecimentos, o que fica claro nessa hora? O que Hamed disse aqui, ó. A gente não tem que querer correr para chegar em primeiro lugar. Não na vida, né? Na vida do espírito. Tá? Essas disputas que são culturais aqui na Terra são resquícios da luta lá dos tempos primitivos, onde a gente tinha que sobreviver destruindo os outros. Hoje a gente não tem mais que sobreviver destruindo os outros. Mas, infelizmente, ainda fazemos isso. Conscientemente ou inconscientemente, fazemos. De forma legal ou de forma ilegal, ainda fazemos. Tá? Então, qual é o teu lugar na vida? O teu lugar na vida é aonde você conseguiu chegar até aqui. Se você hoje tem as suas capacidades intelectuais e físicas, por exemplo, limitadas, não tem problema. Isso não te faz ser inferior a ninguém. Talvez os homens digam sim, mas a lei divina diz não, não é inferior a ninguém. E o homem que parece ser débil hoje, que parece ser limitadíssimo hoje, pode ter sido em última encarnação, em penúltima encarnação, um grande gênio da humanidade, um grande conquistador, um grande líder. Mas devido às suas próprias necessidades de corrigir seus equívocos, ele pede para vir limitado. E nós que não entendemos nada, mas somos especialistas em fazer julgamentos equivocados por não termos conhecimento, nós dizemos assim, isso aí foi um castigo de Deus, né?
Por isso que é uma criatura desse jeito, doente, limitada, isso, mas aquilo. E pode não ser nada disso, né? Então, gente, como sempre, a gente roda, né? E tem que falar de temas bastante conhecidos. Temos que conhecer nossas limitações. Temos que investir em nós mesmos a partir do que somos. E não criar ilusões, fantasias. Não, eu tenho que ser assim, eu tenho que conseguir aquilo, eu tenho... Cuidado com esse tenho, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. Também no sentido de fazer com que a gente venha a ter quedas desnecessárias lá na frente. Não quedas morais, mas quedas de decepção mesmo. Por querer algo que naquele momento você não ia conseguir. Porque não estava na sua estrutura. Você tinha que se estruturar primeiro. E isso podia precisar de 2 ou 3 encarnações para você concretizar. Mas você quis, né, com aquela ansiedade toda, não tem que ser agora. Né? Eu faço o possível e o impossível, mas tem que ser agora. Bom, legal, né? Só que nem sempre isso funciona. Né? Nem sempre isso funciona. Todos nós sabemos que uma obra sólida, ela é construída num terreno seguro, não é? E essa obra começa da base para o topo. Jamais a obra começa do topo para a base. Ela sempre vai começar da base para o topo. Ou seja, se nós queremos ser, né, melhores do que somos, temos que trabalhar aquilo que realmente é preciso ser trabalhado no dia a dia. Como que eu vou ser melhor para os outros, melhor para a sociedade, melhor para a família, se eu não trabalho dentro de mim o que eu sei, o que eu já identifico, o que eu preciso melhorar? Não tem como, né? Querer ser uma coisa que você não conseguiu ainda se estruturar, não vai dar certo. Você está se enganando e enganando os outros. E isso não vai muito longe, né? Então, né, a gente tem que parar de viver de ilusões, tá? A começar das pequeninas coisas que envolvem a nossa própria existência atual. Tá certo? Dizem os espíritos que nós nunca estamos no lugar errado na hora errada. Sempre estamos no lugar certo na hora certa. O que eles querem dizer com isso? Houve um planejamento espiritual muito bem feito para que a gente estivesse aqui onde estamos. A partir dessa, né, da execução desse planejamento, aí sim é quando temos a oportunidade de usar o livre-arbítrio. Então, se eu quero fazer melhor, se eu quero aprender mais, se eu quero trabalhar muito, eu vou fazer, porque eu tenho livre-arbítrio para isso. Mas o que a sabedoria diz? Se prepare, invista, porque não vai cair nada do céu. Nada vai virar de graça para você. Então, invista, lute, aprenda, estude, se aperfeiçoe. Tá? Quantas horas de trabalho repetido é preciso para que a gente fique especialista em determinada tarefa? Especialista mesmo, né, no verdadeiro sentido. Dizem que é cerca de 10.000 horas de trabalho repetitivo. Começa muito mal, né, com o passar do tempo vai aperfeiçoando devagarinho, com o passar dos anos vai fazendo cada vez melhor. Então, acredita-se, né, afirma-se pelo menos que cerca de 10.000 horas para chegar a ser um mestre no assunto, uma pessoa de destaque. E na vida do espírito, quanto que é preciso? Não sabemos, né? Mas sabemos que são muitas e muitas encarnações, né? E não somente na Terra. Muitas outras encarnações depois fora da Terra também. Então, gente, isso aí
nos mostra claramente, tá, que excesso, né, de otimismo não é legal, tá certo? Vai nos levar a uma série de problemas e que na nossa vida tudo passa pela balança do equilíbrio. A gente tem que buscar equilíbrio para tudo, na vida pessoal, na vida profissional, mas também na vida espiritual, tá? Ou buscamos o equilíbrio ou vamos sofrer de forma desnecessária. Aqui ele coloca como exaustão, mas pode ser, né, entendido aqui exaustão como qualquer tipo de dor, de sofrimento, porque a gente não soube buscar o equilíbrio. Marquinhos, vamos lá? Compartilhando. Vamos lá, João. Pessoal, primeira coisa, José Carlos Gonçalves, alguém sabe quem é? Pediu para entrar aqui. Aí eu liberei, depois aí ameaçou abrir uma tela aqui, não sei se apareceu para vocês aí. É conhecido meu. Pode aceitar se for de novo, por favor. Tá, aí ele ameaçou abrir uma tela aqui que eu não sabia quem era nem quem era, eu removi ele. Avisa ele aí para pedir de novo, por favor. Tá, vou avisar aqui, obrigado. Tá, joia. Desculpa, tá, Bruno? Nada, que isso. Ô, João, eu achei muito forte essa frase, enquanto sou fraco é que sou forte. Eu achei ela assim... Poxa, estava assistindo a reunião. Ô, Bruno, tá aberto aí seu microfone. Eu não sei se essa frase me pegou num momento assim... Que ontem eu conversando com a Patrícia, aconteceram algumas coisas assim comigo, né? E na mesma hora eu recebi uma mensagem falando sobre nós sermos fortes não quer dizer que não sentimos, né? Dando a entender para mim naquele momento, né, que de repente a nossa capacidade, né, de resistir ou de receber ou de se adequar a uma determinada situação é que você é julgado como forte ou como fraco. E isso é muito, para mim isso é muito vago, porque de repente eu vou receber com muita facilidade um tema e o Doni de uma forma, né, bem sofrida. E para outro tema já vai ser o inverso, né? Então, assim, essa nossa capacidade de exaustão, ela é 100% particular, né? Eu acho que ela depende totalmente do meu processo intrínseco, né, do que eu vivo, do que eu tenho de bagagem, do que eu estou vivendo naquele momento, para eu chegar a esse ponto, né, da exaustão e, como você mesmo disse, da vida pesada, né? Aí a vida pesada, ela caracteriza essa sobrecarga. A sobrecarga caracteriza um desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio, uma desarmonia e uma falta de entendimento do seu eu interior. Foi isso que a minha cabeça ciclou aqui, pensando que se a coisa tem que fluir, né, de forma orgânica, quando a gente acelera, essa exaustão pode, né, ser gerada. E quem sabe, de repente, quando a gente também retarda, né? Você, de repente, retardar um processo de mudança pode te gerar uma exaustão também, né? Então, assim, independente se você, né, digamos assim, está com um fardo pesado ou muito vazio, fardo que eu estou dizendo, né, de bagagem, assim, isso vai gerar essa desarmonia e esse desequilíbrio. A gente tende, né, isso é na minha percepção, a gente tende a achar que quando a gente está fazendo demais, é que a gente vai ter esse quadro de exaustão. Mas eu acho que quando a gente também
deixa de fazer, de alguma forma nós vamos gerar essa desarmonia, né? Esse desequilíbrio, e como eu brinco aqui às vezes, né? Aí a gente precisa do negão daquela cafungada no cangote para a gente poder acelerar o passo, porque eu vejo pessoas também num propósito, né, eu não sei se a palavra certa seria a exaustão, mas elas ficam tão presas a um sistema, não aceitando essa renovação, e aquilo vai afadigando, né, vai gerando várias situações, sintomas, que a pessoa fica exausta também, né? O mais comum, que eu até anotei aqui, foi as muitas tarefas, né, que levam a essa exaustão. Aí me fez lembrar de um propósito meu, né, de uns 2 ou 3 anos atrás, acho que foi 2018 por aí, que eu estava fazendo um monte de coisa, e eu estava em muitas frentes, assim, lidando com muitos grupos de pessoas e em linhas diferentes, e eu num trabalho, né, assim, mais conectado com a Umbanda, eu fiquei com a frase na minha cabeça, que depois eu meditei muito com ela, que foi assim, um cadinho de coisa alguma. Aquilo para mim foi forte, sabe? É como se eu estivesse fazendo um monte de coisa e eu estava fazendo um pouquinho de cada uma delas e eu não estava inteiro nelas, sabe? Então eu não estava me doando inteiro nelas, então eu não estava dando o meu melhor e sendo o meu melhor naquele propósito. Então, assim, um cadinho de coisa alguma, para mim, naquele momento, me tocou muito forte, e eu lembrei agora, quando você usou o termo, né, muitas tarefas podem gerar exaustão, e acho que foi bem isso que estava acontecendo comigo naquele momento. A gente tem conversado muito aqui pelo propósito do Divina Luz, eu e Patrícia e algumas pessoas, né, mais próximas nesse processo, de como tem acontecido quando a gente se vê mais conectado em ouvir o que o nosso irmão está passando. Tem muita gente nesse finalzinho de pandemia. Eu acho que esse tema, João, é pertinente demais para hoje, para todos nós, porque estamos exaustos da pandemia, né? Então, quer dizer, é uma sociedade a qual nós fazemos parte, em que nós já vínhamos, né, adoecidos, né, a nossa saúde mental já vinha bem debilitada antes da pandemia, os números, né, já apontavam um desgaste por ansiedade, depressão, né, e algumas outras crises, né, psicológicas que a gente vinha tendo. O Doni até, como especialista, vai falar melhor do que eu, né? Mas os números eram, assim, absurdos, né, dos casos no aumento da saúde mental no Brasil e no mundo. E veio a pandemia. Eu acho que isso serviu para, de alguma forma, frear todo mundo, mas muitos de nós, de alguma forma, mantiveram isso ou desenvolveram de alguma outra forma, né, alguma outra porta de entrada. Então, é muito importante, no meu ponto de vista, a gente se permitir o autocuidado. Porque é muito bom, se eu estiver, né, precisando dar uma desabafada ou com algum problema, eu ligar para um amigo e né, desabafar, pegar um conselho, bater um papo. Mas o autocuidado hoje em dia, eu acho que se tornou uma ferramenta, assim, imprescindível para a gente se conhecer melhor, e se conhecendo melhor, você consegue se cuidar melhor. E várias ferramentas disponíveis, só que a gente acaba se distraindo, né, com o dia a dia, com o nosso cotidiano, e a gente perde mais tempo olhando para fora do que olhando para dentro. E sempre com essa necessidade de que alguém cuide de nós, né? Para fechar minha fala,
quando você falou de fardo, me remeteu muito também aos trabalhos de Preto Velho, em que a Umbanda sempre foi, na maioria dos casos, tá, pessoal, que eu vivi, que eu conheço, as pessoas procuram muito a religião quando estão com algum problemas, e é sempre aquela coisa, né, dessa exaustão, aquele fardo muito cheio, muito pesado. Desculpa. E o que acontece, João? Esse fardo cheio, pesado, eles vão até um trabalho de Umbanda, normalmente num trabalho, né, de Preto Velho, que é aquele, né, psicólogo do espaço, aquele amigo que escuta, e lá eles, né, abrem o que está acontecendo, é feito um trabalho pelos irmãos espirituais, e a pessoa sai de lá mais leve, né? Recebem a ajuda espiritual, assim como na casa espírita, né, João, com os trabalhos de mesa mediúnica, de passe, né? Ali esse fardo é um pouco esvaziado, é aliviado. Só que o que acontece? Aí entra o nosso eu sabotador. Nós não mudamos as nossas atitudes, a gente sai de lá, o que acontece? No nosso dia a dia a gente vai começar a encher esse fardo novamente das mesmas coisas que a gente se alimenta. E penso eu que quem enche esse fardo somos nós mesmos. Não é um terceiro, né, que vem e bota aquele peso para a gente carregar. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está queixando. A gente deveria, né, silenciar, né, falar menos para poder ouvir mais, né? O nosso silêncio é sagrado para poder ouvir. E eu creio, pelo menos acontece isso comigo, toda vez que esse fardo está pesado, foi o próprio Marcos que botou a carga lá dentro. É isso, essa é a minha modesta participação de hoje, não tem muito a acrescentar não, Joãozito. Vamos lá, pessoal, agora é o momento que a sala fica aberta para todos participarem. Bruno, seu amigo não pediu novamente, tá bom? Vamos lá. Um de cada vez, por favor. Sem empurrões. Vamos lá, gente. Vamos participar, por favor. A sala é nossa. Isso tudo que você falou aí, Marquinhos, a gente tem vindo trabalhando nas sessões, né, nos rituais de expansão da consciência, a gente tem ido quase toda semana. Né? A gente tem feito aqui na realidade toda quarta-feira. E como você falou dos pretos velhos, né, mãe preta aqui, que é a dona do terreiro, ela veio falando justamente sobre isso, cara, sobre esses fardos, né, que vai botando em cima do caboclo, vai botando até quando ele não aguenta mais, cara. E ela tá falando muito sobre isso, cara. Né, eu tava comentando aqui com o Janaína agora, você tava falando, a gente tava comentando aqui, cara. Assim, não sei nem como explicar essa conexão, cara. É justamente isso aí que você está falando. Ela vem falando sempre sobre isso, cara. Toda semana ela fala a mesma coisa e volta no assunto dos fardos que a gente vem recebendo e não reclama, cara. E quando vê no final já está sobrecarregado e exausto. Aí vocês vêm na casa, a gente limpa, tira tudo, volta, pega tudo de novo. Cara, é impressionante, é isso aí mesmo que você falou, cara. Isso é muito comum, né, acontecer. A gente tende nós todos, né, a terceirizar o volante do nosso veículo, né? É muito delicado isso e a gente faz isso com uma naturalidade, né? Essa sabotada com
uma naturalidade que, quando a gente vê, já foi, né? Já está pesado de novo. É verdade. E a gente vai fazendo sem perceber, né, cara? É isso que você falou. Quando a gente vê, já foi. Né? Aí ela vai lá, limpa, e a gente, teimoso, faz tudo de novo. Verdade, Robson. A gente é novo ainda, a gente aprende. A Marcinha abriu o microfone aí, Marcinha. Fica à vontade, viu? Então, eu achei perfeita aqui uma frase em que ele diz: a preocupação com o julgamento dos outros te faz tropeçar nas estradas da vida. Agora, nesse momento, né, que eu estou enfrentando da perda da minha mãe, logo no início, agora nem tanto, mas logo no início, eu ouvi muito essa frase: você é forte, você não pode ficar assim porque você é forte. Eu tenho o direito de não ser fraca, mas eu tenho o direito de sentir, né? Eu não posso querer mostrar para o outro uma coisa que eu não estou sentindo no momento, né? Esconder do outro, melhor dizendo, um sentimento, isso pela preocupação com o julgamento do outro, né? Então a gente ouve erradamente, as pessoas falam até erradamente: você tem que ser forte, você tem que ser forte. Nós temos o direito de cair, levantar, né? É nosso dever aí buscar essa autoajuda, olhar para dentro de si, ver a necessidade de superar, de suportar as dificuldades, de conter a ansiedade, conseguir reerguer. Mas todo ser humano tem o direito de passar pela sua dor, né? Então eu acho que essa preocupação com o julgamento do outro é que às vezes nos faz limitar, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas capacidades, sempre pensando no outro. E toda essa perda, né, esse luto, me fez crescer nesse sentido, de deixar de ter a preocupação do outro, voltar mais para dentro de mim mesma e buscar também a minha realização pessoal e também a preocupação com o meu estado de saúde, né? Por isso que agora eu tirei minha licença-prêmio e falei: chega, né? Tá na hora de eu pensar um pouco em mim. Pensei tanto nos outros, ocupei tanto meu tempo, busquei tanto essa perfeição, me constrangi, fiquei cansada e não consegui mudar. Então agora é a hora de eu buscar esse descanso, esse voltar para dentro de mim, o cuidar de mim. Está na hora de cuidar de mim. É um passo que eu venho protelando há muito tempo. E graças a Deus eu consegui ir lá e falar: não, está na hora de eu parar, está na hora de eu cuidar de mim, né, de pensar um pouquinho em mim. Então, eu ia até escrever no início, João, quando você começou a fazer a leitura: Jesus, isso é tudo para mim. E é impressionante como esses momentos de estudo nos trazem, né, no caso, a minha semana passada, essa semana, muito a minha realidade, né? E só me mostra que realmente eu estou no caminho certo. Gratidão, João, por mais essa oportunidade. Muito bom, Marcinha. Isso aí. Bacana o seu processo. Muito bacana. E hoje eu consegui no Divina, tá? Meditei lá sozinha, mas foi bom demais. Bom demais, bom demais. Pedi perdão à beça pelo meu afastamento, mas eu sei que tudo é um processo, né? Eu precisava passar por esse processo, mas eu estou conseguindo me reerguer. Claro que vai. E essa frase aí que eu disse é bem o que você falou, né? Enquanto sou fraco, é que sou forte. Nesse momento que você se sentiu fraca, né? Na verdade, você se fortaleceu. Bem bacana. Vamos lá. Mais alguém aí participando conosco?
E legal aí o relato da Márcia, viu? Legal, parabéns, viu, Márcia? Muito bom mesmo. Eu vejo assim, e todo o excesso, né? Tudo aquilo que e a gente dá um foco muito exagerado, tudo aquilo que a gente sai do processo de equilíbrio e passa para o exagero, ele gera a exaustão, né? E lembrando ainda o que o Robson trouxe, o médico, ele não pode adoecer o doente, ele tem que ajudar o doente a se curar, né, Patrícia? Porque um doente não ajuda o doente. Então, essa questão de fazer o bem, de fazer a caridade e de realmente nos empreendermos e construir um futuro melhor, isso também tem que ter um pouco de equilíbrio. Senão nós acabamos a exaustão. E eu fiz alguns apontamentos aqui, porque até na minha área profissional, às vezes algumas pessoas me procuram com esse sintoma de exaustão, né? Aí eu sempre pergunto, né? Se está trabalhando muito, se está com muita preocupação, ou se está com algum problema familiar, ou algum distúrbio emocional, e por aí afora, né? Então a gente poderia assim, discorrer aqui a exaustão mental, a exaustão emocional, e vinha, né, a exaustão espiritual, e o Hamed trouxe a mensagem para a gente no dia de hoje. É comum, assim, hoje, a gente ver os líderes, né, altamente envolvidos no trabalho, envolvidos no processo, mas se adoecendo por esse processo também, né? Às vezes a única recompensa que ele vai ter no futuro é ter dinheiro para cuidar da doença dele, né? E não vai ter saúde para curtir o dinheiro dele. É muito comum a gente ouvir isso. Mas, enfim, os dois lados são prejudiciais. Ele também não faz nada, é o que o Marcos trouxe. Ele acaba por gerar um sintoma de incompetência, de inutilidade, e isso também gera uma exaustão emocional nele. Então, de certa forma, o texto me trouxe assim, que nós não nos sentimos exaustos pelo pecado, e sim pelo serviço, né? Essa é uma forma que a gente precisa ter de entender, porque quando a gente quer desistir, a gente fala que está cansado, é muito comum, e quem está do nosso lado, às vezes fala assim, poxa, mas você nem começou, já está parando, né? É muito comum a gente ouvir isso. E você colocou uma frase aí certeira, e nós temos muita possibilidade, foi o João que colocou, de criticar o que o outro está fazendo. E não invertemos a situação, né? Somos especialistas em analisar a vida do outro, e reparar o que o outro faz, e de repente o dedo não está virado para o outro, está virado para a gente, né? Então, eu vejo assim, a gente entrar nesse processo de essa experiência profunda de exaltação, de exaustão, né? Existe em momentos em que nós realmente assim passamos por os processos, assim, a gente tem preguiça de levantar de manhã, às vezes a gente levanta, mas não tem vontade de trabalhar, às vezes a gente quer chorar. Essas questões, elas nos visitam pontualmente, e a gente fica muito atento para essas questões. O que não pode é isso ser um processo contínuo e deliberado, onde a gente perca o controle realmente de nos retornarmos à vida normal. Porque aí passa a ser uma patologia, né? Passa a ser uma doença realmente, e hoje a própria Organização Mundial da Saúde, ela já identifica certos pontos da exaustão como doença.
E a gente sabe que 10% da população mundial sofre dessa doença, né, da exaustão física, mental e emocional. É todo um conjunto, é um blend, né, é uma mistura de processos. Né? E alguns querem realmente sair do processo, mas outros querem se manter no processo. E isso faz com que apareçam aqueles milagreiros, né? E é capaz de por intermédio da espiritualidade, por intermédio da religião, enfim, cada um tem os seus recursos, arruma os seus recursos para poder ajudar o outro. Mas, de certa forma, dá uma esperança de cura para o outro. E, às vezes, até cura realmente. Né? Sendo que a verdadeira cura está no processo interior. É isso que a Márcia trouxe para a gente. Quando ela decidiu mudar, ela se curou. Né? Ela realmente resolveu o processo dela, mas teve que partir dela. E o quanto foi sofrido para ela o processo anterior. E eu vejo assim, na minha vida, né, um pouco profissional, eu às vezes ouço trazer para vocês, e a experiência de profunda exaustão na qual nossas capacidades usuais de resiliência, de recuperação, de permanecer firmes, confiantes e perseverantes não são mais suficientes. Significa que algo bem profundo em nós entrou em colapso e não conseguimos mais continuar. Essa é a verdadeira exaustão que eu imagino que o Hamed está querendo trazer para a gente. Não é o trabalho, porque a atividade laboral, antes de eu querer deixá-la de fazer, existe uma causa interna que me impede de realizá-la, né? E é essa exaustão, né, no sentido mais profundo. Aí Paulo coloca, mas quando eu sinto dor, quando eu sofro, quando eu realmente passo por algumas situações desconfortantes, é que realmente eu me sinto forte. E eu concordo com ele, tá? Porque quando nós temos essa condição de chegarmos nesse lugar, nós precisamos o quê? Sim, periodicamente, vê se é isso, João, avaliar o fundamento do nosso amor e afeição e nos lembrarmos de onde a nossa fonte de poder repousa, onde a nossa fonte de poder repousa, porque se a gente não tiver conhecimento de causa, de onde nós buscamos a nossa fonte de poder, nós vamos nos tornar um doente como o outro. É isso que o Robson trouxe. Né? Olha, cuidado, você não pode ficar doente com o outro. Você tem que ouvir e deixar ele continuar. Esse é o processo da cura. Então, se a nossa fonte de amor e de fé e de afeição estiver equilibrada num processo mais espiritualizado, de uma possível estrutura mais santificada, vamos dizer assim, aí eu tenho condições de ajudar o outro. Senão, eu vou me tornar um doente também. Eu preciso mensurar e analisar qual é a minha fonte de poder. Qual é? Onde eu busco a minha luz, a minha inspiração, onde eu busco a minha sensação de ter condição de ajudar o outro, e senão eu vou ser um aventureiro. E eu já vi muito aventureiro terminar doente. Gente, isso pode estar acontecendo até comigo, ou pode ter vindo a acontecer comigo. Né? Por isso que eu falei assim, com tanto conhecimento, viu? Obrigado pela noite de hoje. Show, Doni. Muito bom, meu amigo. Prazer você aqui com a gente de novo. Mais alguém? Bora participar.
Vinícius, tá quietinho aí, é? Vou te catucar. Fátima, Bruna, Délio, Denise, Jorge, Marianita, Marília, Patrícia, Gleice. A fala é de vocês, fiquem à vontade. Ninguém, João. Hoje eu tô quietinho, só ouvindo. Ok, Marília. Ô João, é interessante como todos os temas, todos, né? Todos. Se eu estiver errado, quem está aqui nos encontros sempre me corrija. Todos, o espelho se vira para nós mesmos, né? Todos os temas, o maior responsável pelo que eu estou vivendo sou eu. Muda o tema, muda a roda, muda a semana e é sempre a mesma coisa. Graças a Deus. Então vamos lembrar e prestar atenção nessa frase. Abre aspas. Somos os arquitetos do nosso próprio destino. Fecha aspas. Certo? Verdade, João. Somos os arquitetos do nosso próprio destino. Marquinhos, já que ninguém quer falar, né? Vamos então falar mais um pouquinho só para finalizar. A nossa necessidade de estar aqui nesse momento, nesse trabalho, de todos nós, é a busca de um entendimento, a busca da paz, a busca do autoconhecimento também, a busca da harmonia interior, é a busca de tentarmos entender o mundo, as suas dificuldades, seus desafios, né? Os desafios existenciais. Tudo bem. Quem é a criatura que pode ser balizada, aceita como a única criatura capaz de nos dar todo esse amparo, todo esse apoio que nós precisamos, sem erro? Todo mundo sabe a resposta, né? Jesus, o Cristo planetário, certo? Jesus, o Cristo planetário. O que que os romanos, o que que os judeus falavam de Jesus naquela época, que ficou registrado nos evangelhos? Que Jesus não teria condições, capacidade de ser tão brilhante, tão inteligente, tão autossustentável nas suas afirmações, nos seus convencimentos, nas suas atitudes. Ele não teria condições. Portanto, Jesus operava por Belzebu, né? O líder, o chefe dos demônios, dos espíritos do mal. Isso diziam basicamente os judeus. Então os judeus tinham, na verdade, para dizer isso dele, uma inveja muito grande, um despeito muito grande. Porque ele era infinitamente mais equilibrado, infinitamente mais inteligente, infinitamente mais consciencioso, né? Consciencioso do que a maioria esmagadora de todos os homens daquela época. Então isso tudo gerava, né, um despeito imenso por ele, por parte dos judeus. Por parte dos romanos, Jesus era um covarde, que ensinava os seus seguidores a serem covardes, porque não lutavam, né? Não lutavam fisicamente,
se entregavam, se rendiam covardemente. Né? E várias vezes, ao martirizar os seguidores do Cristo, os cristãos, os romanos, né, perguntavam para essa pessoa martirizada: o seu líder, o seu Cristo, o seu Jesus, não te ensinou outra coisa a não ser covarde? Ser fraco? Por quê? Porque eles não entendiam outra linguagem a não ser a linguagem da luta, né? Da resistência física. Eles não entendiam outra forma de ser forte. E aí vem o Paulo de Tarso, né, nessa colocação aqui, que a gente trouxe pelo Hamed, dizer que diante de todas as situações consideradas humilhantes, diante de todas as situações consideradas de covardia, de fraqueza, é ali que eu me faço fraco para ser forte. Entendeu? O Cristo veio nos ensinar a ser o quê? Humilde. O Cristo veio nos ensinar a ser humildes, benevolentes, bem-aventurados os fracos, bem-aventurados, né, os que sofrem perseguição em meu nome, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados. Quer falar? Vai encerrar em 1 minuto e meio, mais ou menos, João. O que fazemos? Tá. Então ele veio nos ensinar a sermos fracos para o mundo da violência, da inveja, da calúnia, disso, daquilo, e sermos fortes perante a renovação espiritual. Um novo ser vai nascer dentro de nós, e é um ser forte, entendeu? Então é isso, gente, nós agradecemos a oportunidade profundamente, precisando analisar Jesus e aprender com ele cada dia mais, e que esse irmão maior, em nome de Deus, nosso Pai, nos ilumine nesse final de noite, nos trazendo muita harmonia, muita paz interior. Que assim possa ser. E assim seja. E assim seja, pessoal. Hoje nós terminamos em cima da hora. Assim seja, gente. Muito obrigada, gente. Gente. Boa noite. Valeu, João.